Se eu te mostrar pela Bíblia, sem tradição, sem costume e sem eu acho, que o batismo bíblico é por imersão, você teria coragem de aceitar. Porque esse assunto separa duas coisas: submissão ao texto e apego ao que a gente herdou. A Escritura deve ser interpretada pela Escritura, não pela tradição. Martinho Lutero. Hoje eu quero te conduzir pela própria Escritura, com calma e com honestidade. E no final, você mesmo vai perceber por que a Bíblia não deixa dúvidas. O Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que ele escolhe para batismo não é uma palavra vaga, é baptizo. Strong G 907. Léxicos registram esse termo com o sentido de imergir, submergir, mergulhar. Isso é importante porque a Bíblia não está apenas descrevendo um ritual. Ela está usando uma palavra que já carrega o ato dentro do próprio significado. Então, a pergunta é inevitável. Se a palavra escolhida é baptizo, por que defender a aspersão como padrão? Dá para defender tradição, mas não dá para dizer que é a mesma coisa que o texto ensina. Agora, olha para João Batista. João 3:23 diz que João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Eu faço uma pergunta simples: por que muitas águas, se bastaria um recipiente pequeno? Muitas águas é o cenário natural de imersão. Aspersão não exige isso. O texto não está enfeitando a narrativa. Ele está nos dando uma pista do método. O método exige volume e por isso havia muitas águas. Agora vem um exemplo mais claro de todos. Atos 8:38 diz que Filipe e o eunuco desceram ambos à água e Filipe o batizou. E Atos 8:39 diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Desceram à água, saíram da água. A narrativa constrói um batismo que acontece dentro da água, não ao lado dela. Se fosse aspersão, bastaria uma vasilha. Mas o texto insiste em descida, água e saída, porque o padrão é imersão. Agora eu quero te mostrar o ponto teológico. Romanos 6, 3 e 4 diz que fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo ressuscitou, andemos em novidade de vida. Sepultamento não é um detalhe. Sepultamento é ser coberto, é entrar, é ser envolvido. E então ressurgiu. O batismo por imersão prega o evangelho com o corpo, morte, sepultamento, ressurreição. Quando a forma muda, o símbolo perde força. E quando o símbolo perde força, a igreja começa a tratar a ordenança como acessório. Eu sei que alguns dizem assim: mas e os batismos em casa? Mas e a falta de água? Mas e o horário? Só que isso é argumento do silêncio. O texto não afirma falta de água e a ausência de detalhe não vira doutrina. Outros falam dos 3.000 em Atos 2. Dizem que seria inviável imergir tanta gente, mas o texto não diz aspersão. Ele só diz batizados. E se o termo padrão é baptizo, o caminho natural é seguir o sentido do texto, não inventar uma exceção permanente. Agora, deixa eu falar com cuidado. Eu não estou aqui para condenar quem foi batizado por aspersão. Muitos cristãos sinceros foram aspergidos por tradição, por falta de ensino, por herança denominacional. Deus vê o coração, mas acolher pessoas não é o mesmo que defender como correto aquilo que a Escritura não ensina como padrão, porque o perigo é o precedente. Se eu posso mudar o batismo por conveniência, eu começo a mudar outras coisas por conveniência. E aí, a tradição vira autoridade. E a Bíblia vira só decoração. Sola Escritura não é um slogan bonito.
É uma postura. Quando a Escritura confronta a tradição perde e a igreja volta para o texto. Então eu termino com a pergunta que vale ouro: o que governa sua convicção? O texto bíblico ou o costume? A Escritura ou a tradição? Porque quando você coloca na mesa batismo, muitas águas desceram a água, saíram da água, e o sepultamento com Cristo, a conclusão é direta. O batismo bíblico é por imersão. Se você foi aspergido, não se ofenda. Seja bereano, abra a Bíblia, leia, ore e tenha coragem de obedecer ao que está escrito. A tradição pode ser antiga, mas só a Escritura é autoridade.